Nos últimos anos, o número de pessoas com depressão cresceu. Hoje, 322 milhões de indivíduos foram diagnosticados com a doença. Esses que foram, né? Fora os que não foram. E é um mal que parece não escolher idade, sexo, religião, classe social. A porcentagem de cristãos que sofrem com o transtorno é grande. Mas o preconceito, infelizmente, ainda é maior. E muitos não buscam ajuda. Existem ainda muitos mitos, muitas incertezas e dúvidas que permeiam esse assunto. Por isso, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, conversando com o psiquiatra Ismael Sobrinho, que está aqui para falar sobre esse assunto e também sobre o livro que ele está lançando, que se chama Depressão, o que todo cristão deveria saber. Não é isso? O cristão precisa saber. Então, você falou errado o nome do curso. Precisa saber. Falou deveria e é preciso saber. Tudo bem? Graças a Deus, Obrigada. tá ótimo. E família? Tá ótimo, Cresceu os três mais um pouco, estão não? em casa. Temos agora a Ana Beatriz, de 7 meses, né? Mas parei. Delícia. Já voltei a assinar Netflix, não tem jeito mais de ter menino, entendeu? Bom demais. 3 é um número bom, né? Ah, excelente. Eu acho que é um número abençoado, né? Você pode falar disso, né? Eu tenho 2, né? Acho que eram 3. Eu gostaria de ter tido 3. Não tive, porque Deus mandou. Papai do céu não me deu, mas eu queria 3. Na verdade, eu queria 4. Mas aí eu tive 2, depois queria mais uma, não deu. Eu tive 2 mesmo. Como eu tive 2 perdas antes da Mariana, as meninas mesmo falam para mim, mãe, você tem 4, 2 no céu e 2 na terra. Também tá bom tem 3 demais. no céu. Você tem 3 no céu? Sim. Olha só. Como nós cremos que na fecundação começa a vida, exatamente. Então eu vou ter 6 lá para trocar ideia durante a eternidade. É o que aconteceu com o Jó, né? A Sim. prova disso aconteceu com o Jó. Deus, depois que tirou tudo de Jó, deixou o diabo tirar tudo de Jó, né? Falou que ia dar tudo em dobro. E ele tinha 10 filhos e deu mais 10. Ele não deu 20 por quê? Exatamente. Os outros 10 estão lá no céu, né? Bom, a gente não é o nosso assunto de hoje, né? Sim. A gente bate papo, a gente antes do programa tá falando que a gente é quase conterrâneo, então é muito bom a gente conversar. Mas o assunto de hoje, infelizmente, não é leve, gostoso de se falar, assim. É um assunto difícil, importantíssimo e que tem afligido muita gente, né, doutor Ismael? E principalmente no nosso meio cristão, ainda existe muito preconceito. O que melhorou já, era muito pior. Mas ainda a gente tem que conquistar muito o conhecimento, porque o problema é a falta de conhecimento, né? Sim, acho que, como você disse, avançou bastante. Quando eu terminei residência em psiquiatria 12 anos atrás, era raro você ter um espaço na igreja para falar disso. Uhum. Hoje, as igrejas já estão atentando para a questão da saúde emocional. E não porque, às vezes, Márcia, é uma preocupação pelo conhecimento, mas porque os líderes já não sabem mais o que fazer. É difícil um líder cristão que não se depara no aconselhamento com cristãos, filhos de Deus, que buscam o Senhor, que têm uma vida no altar e que não estejam, às vezes, lutando com depressão. Verdade. A depressão ainda é muito traduzida no nosso meio como um sinônimo de falta de fé, de pecado, de falta de comunhão com Deus. E, na verdade, apesar de nós acreditarmos nessas questões, muitos cristãos fiéis que buscam, que oram, que se dedicam a Deus, eles podem passar por depressão. Eu sempre coloco um exemplo que no consultório eu tenho mais ou menos hoje entre 250 a 300 pastores se tratando ou missionários. E a maioria absoluta são pessoas como o profeta Elias, que tem vida com Deus, que Deus usou, mas isso não foi vacina para imunizar. E até o objetivo, já começo os primeiros capítulos do livro falando sobre isso, é que a Bíblia não exclui a possibilidade do cristão ter depressão. Claro. Há inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que viveram momentos de angústia, de tristeza extrema. Então, não abordar a depressão dentro da igreja é ignorar um problema de saúde pública. E como você colocou antes, isso tem feito com que os cristãos, eles chegam às vezes mais graves no consultório, porque eles demoram mais a buscar ajuda. E que essa negligência, porque no geral se espiritualiza tudo, faz com que, infelizmente, casos simples que poderiam levar a uma qualidade de vida boa, infelizmente, eles não possam ser tratados. É verdade. A gente sempre fala, né, Ismael? Eu sempre falo isso, você também... Você tem um outro livro, não é? Tem. Tem um outro livro também sobre depressão, eu tenho, e eu não terminei de ler, mas eu li quase todo. E lá você também começa colocando essa questão que nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, a gente não pode tratar só o corpo, não pode tratar só o espírito,
E a gente tem que se lembrar que nós temos as nossas emoções, que são a nossa alma, a nossa vontade. Então, nós temos que tratar como um todo, nos tratar como um todo. Esse problema de se espiritualizar tudo, de achar que é demônio, de achar que é maldição e de se repreender, quem dera se fosse fácil, né? Eu até digo que quando é mais fácil, resolve instantaneamente. Exatamente, né? Porque os demônios se submetem a nós no nome de Jesus, então é mais fácil. Então, o tratamento, como a pessoa faz um tratamento de diabetes, de hipertensão, que tem que fazer uso de remédio, a depressão muitas vezes vai por esse lado, a pessoa vai ter que ter se acompanhada, né? Antes de uma pergunta, quais seriam as causas da depressão, doutor Ismael? Isso é uma questão muito interessante. A gente tem que falar primeiro de genética, que é uma questão muito complicada no nosso meio cristão. As pessoas, às vezes, como você diz, elas traduzem genética como maldição familiar, maldição hereditária. E eu também vim de uma formação pentecostal, acho uma bênção, mas nós temos que separar essas coisas. Existe genética para obesidade, para queda de cabelo, para hipertensão, para diabetes. E pessoas que têm casos na família de depressão, os filhos terão mais chances de ter depressão. Então, a depressão é uma doença muito genética. Existem genes que são relacionados à produção de substâncias químicas no nosso cérebro, como a serotonina, como a dopamina e outros neurotransmissores. E essas alterações, elas passam de pais para filhos e por aí vai. Então, tem uma causa genética. Hoje nós sabemos também, Márcia, as pessoas perguntam por que está aumentando tantos casos de depressão? Nós sabemos que também depressão tem uma causa inflamatória. Em muitos casos, é estresse, sobrecarga, esse estilo de vida totalmente tóxico que nós estamos vivendo. Há histórias, por exemplo, de poluição, uso de agrotóxicos, uma alimentação deficiente. Nós sabemos, por exemplo, que pessoas com obesidade têm um componente inflamatório sistêmico maior e isso pode aumentar o risco de depressão. E aqueles gatilhos clássicos que nós temos, um trauma, uma perda e por aí vai. Então, como você disse bem, corpo, alma e espírito. Nós temos fatores biológicos, ou seja, relacionados à nossa estrutura física. O cérebro é um órgão, como o rim é, como o pulmão é, como o fígado é. Então, assim como esses órgãos eles podem adoecer, o cérebro também pode adoecer. Nós temos essas causas psicossociais, pressão na família, desemprego, perda de um filho, sobrecarga de trabalho. Eu sempre falo que os adventistas, nesse ponto, eles são muito sábios, né? Porque eles têm aquela questão do descansar. E hoje nós vivemos um cristianismo onde as pessoas não descansam, não tem aquele tempo, aquele dia de descanso. Não um dia literal, mas realmente ele ter aquele momento de desligar. E nós temos também, nós acreditamos nos fatores espirituais. Mas o que, infelizmente, nós estamos presenciando é muito mais uma negligência dos cristãos em entender o corpo e a alma e como que isso se conecta dentro da espiritualidade. Sim, a gente vai continuar falando sobre isso. Daqui a pouco a gente continua a nossa segunda parte e você pode mandar sua pergunta, seu comentário para o nosso WhatsApp. A gente está nessa quarta-feira ao vivo. Agora tem estreia aqui no Sempre Feliz. É o quadro Conversa de Família com a psicóloga Juliana Batista. Vamos conferir? Olá, eu sou Juliana Batista e você está no Conversa de Família. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, é o tempo de qualidade. Gente, tempo de qualidade não é simplesmente um tempo que a família passa junto, não. Toda família precisa aprender a gerar vínculos. Atendo muitos casais que de repente relatam que sua intimidade acabou, que eles não se reconhecem mais, mas na verdade é porque às vezes eles negligenciaram o tempo de qualidade. O tempo de qualidade é o tempo que a gente passa junto com a pessoa, gerando unidade, gerando coisas em comum, interesses comuns. Isso não se dá naturalmente, nós precisamos ter a intenção de fazer essas coisas. Especialmente quando a família começa a crescer e os filhos vêm. E como a gente poderia promover o tempo de qualidade? No primeiro momento pode até ficar parecendo meio esquisito a gente tentar formar um assunto, tentar formar um interesse comum, uma atividade em comum, mas é assim que a gente vai gerando vínculo. E o vínculo é o que vai estabelecer a intimidade. Quando os filhos vêm,
Então, nós precisamos determinar o tempo para cada coisa. A rotina ela não serve só para organizar a criança, como muitos profissionais da área de saúde falam. Serve também para organizar a dinâmica da casa e a dinâmica emocional da família. Então é muito importante a gente ficar atento a esse tempo de qualidade que passamos juntos. A criança precisa perceber que os pais têm interação, que os pais têm intimidade, e essa intimidade vai gerando cada vez mais amor e afeto entre as pessoas da família. Um outro desafio muito importante é quando os filhos começam a crescer e a adolescer. Quando a adolescência chega, o tempo de qualidade com essas pessoas da família diminui muito, porque é normal o adolescente querer passar tempo com os amigos, tempo com a sua turma. Mas isso não pode impedir o tempo de qualidade que ele precisa ter com a sua família. Então, nesse momento, eu quero te encorajar a, antes do seu filho adolescer, você ter intimidade com ele e preparar para o tempo de adolescência, porque realmente no tempo de adolescência, o tempo de qualidade vai diminuir. Vamos falar de um principal fruto que o tempo de qualidade gera, que é a cultura da família. Toda família tem a sua cultura. A forma como a família se organiza, faz as coisas, como que ela tem os horários específicos. É tão legal quando percebemos que cada casa é de um jeito diferente. Então, é muito importante a gente entender que, como pais, somos responsáveis pela cultura da nossa casa. E muitas vezes, essa cultura ela vai ser totalmente diferente da cultura que a gente veio, da nossa família de origem. E isso tem que ser intencional. Vamos dar exemplos agora de como gerar uma cultura de intimidade na sua família. Não vale gerar tempo de qualidade assistindo série, né, gente? Quando a gente está assistindo série ou fazendo qualquer coisa individual, a gente não consegue se conectar com alguém. Então é muito importante que o tempo de qualidade seja tempo em que a gente está conversando, praticando algum esporte, às vezes cozinhando. Sempre nós vamos encontrar alguma coisa em comum. E às vezes a gente começa fazendo algo que a gente nem gosta tanto e depois a gente passa a gostar. Por quê? Porque a gente vai ficando tão feliz naquele momento com a nossa família que vira algo de prazer. Então eu quero te encorajar nessa hora a fazer alguma coisa diferente na sua família nesse dia. Procure perceber quais são as nuances da sua família, quais são as características que sua família vive. E a partir dessa vivência que já existe na sua família, busque melhorar, fazer algo novo, diferente. Acredite, é sempre tempo de fazer coisas novas, é sempre tempo de mudar, é sempre tempo de recomeçar. E esse foi o nosso Conversa de Família de hoje. Se você tem alguma sugestão de tema que você tem vivenciado, manda para mim no meu Instagram, @juruiva. Vou ter o maior prazer de falar disso para você. Um beijo, até a próxima! Beijo, Ju. Obrigada, querida. Realmente é importantíssimo a gente ter esse tempo em família. É fundamental, né? Beijo para você, querida. Obrigada. Você falou um pouquinho antes sobre as causas, né? As possíveis causas da depressão. E que as pessoas, né? A gente sabe que no nosso meio cristão as pessoas ainda têm dificuldade, preconceito. As pessoas que você tem atendido, como você já citou, muitos líderes você tem atendido no seu consultório, eles relatam, eles conseguiram descobrir, vocês juntos, o que desencadeou o gatilho para a depressão deles? Sim, tem um fator específico que a gente pode um dia até dar um programa extra, né? O líder cristão, em geral, ele vive num processo de esgotamento emocional muito grande. O líder cristão, ele é cobrado a ser perfeito, a dar resultados. Em geral, não tem uma estrutura social, financeira, por parte de suas igrejas, e toda essa questão de um evangelho que tem colocado nas pessoas cada vez mais uma ênfase em resultados, em uma cultura às vezes do ego, em performance. Isso tem gerado um efeito colateral nas igrejas. Como eu disse, isso dá um programa, mas tem me incomodado muito no consultório que toda essa teologia da autoajuda, essa teologia da performance, no lugar de ajudar os cristãos, ela tem piorado a saúde mental das pessoas. Interessante que ontem, fazendo um devocional, vi um texto de Coríntios de Paulo, ele falando que quando ele foi a Coríntios, ele foi com temor, com medo,
mas com espírito e poder. E hoje o que nós estamos vivendo é uma geração de líderes que, infelizmente, estão cultivando uma alta performance que não é bíblica. Né? Então, além desses fatores que nós colocamos, a gente pode também discutir isso. E falar um pouquinho, Márcia, acho que é interessante a gente colocar sobre esses sintomas também de depressão. As pessoas confundem ainda muito tristeza com depressão, e isso é um fenômeno nosso social. Ninguém aqui está dizendo que a gente não pode sentir tristeza, sentir angústia, ter momentos de dor. Toda a nossa espiritualidade cristã, ela respeita a expressão dos sentimentos, mas a depressão não é só a tristeza. A pessoa com depressão, ela tem perda de energia, ela tem perda de prazer, ela não tem iniciativa, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não consegue fazer. Às vezes, ela sabe que ela tem que orar, ela tem que ler a Bíblia, mas ela não consegue ler a Bíblia. Então, às vezes, é muito ruim que o cristão com depressão, ele escuta assim, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, mas, dependendo do grau da depressão, é desumano cobrar isso de alguém. A pessoa precisa receber oração, ela precisa ser cuidada. Vamos numa célula, se você não ir lá, pegar de carro, trazer a pessoa, ela não vai, porque a depressão, ela tira totalmente a iniciativa das pessoas, até mesmo de algo bom, como ir à igreja, como às vezes um lazer, como essas questões. É verdade, é verdade. Gente, eu tô com um probleminha no meu microfone, eu tô com esse agora aqui que a gente chama de sorvete, né? Você que me estranhar aí. Bom, é exatamente isso. Tudo gira muito em torno desse preconceito, dessas questões que as pessoas trazem, dessa cultura, e que agora, como você disse, atualmente mudou um pouco a cultura do líder, do pastor, que antes era diferente, era aquele homem dedicado à igreja, mas que tinha tempo com os amigos, visitava as famílias, não era cobrado como tem sido cobrado demais, de uma forma terrível. Eu acho que um problema sério também que eu percebo, doutor Ismael, é a questão da falta do cuidado com o corpo físico, né? Sim. A alimentação errada e falta de atividade física. Esses são fatores que potencializam ou agravam uma depressão, né? Porque quando você tem uma alimentação saudável, uma atividade física regular, você desperta, todos aqueles, ativa, às vezes, a produção de várias substâncias que elas são... Eu falei desperta, eu perdi você produz, ativa, exatamente. Isso é interessante porque se você for lá em Tessalonicenses 5:23, Paulo fala assim, que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito tem que ser conservados, íntegros e irrepreensíveis. Então, às vezes, o cristão, ele critica, às vezes, alguém que... essas coisas não são espirituais, mas a arte, ir no cinema, jogar uma bola, assistir o Cruzeiro ganhar, porque tá muito fácil ser cruzeirense, né? Assim, de glória em glória, né? Mas vamos pular essa parte. Exatamente, eu encontrei com o doutor Ismael no Mineirão. Márcia Pé Quente, e nós ganhamos. Nós ganhamos aquele. A única vez que eu fui no Mineirão, eu tô precisando de mais, que esse negócio de 0-0. Não, mas é o estilo Mano Menezes. Ontem foi a oração do Fábio, né, gente? Estilo Mano Menezes. O tanto que ele ficou orando ali antes daquele pênalti, aquele cara isolou aquela bola lá pra cima. Nós temos que jejuar para Deus abençoar o Fábio. É verdade. Mas aí... Mas é exatamente isso. O lazer, ter tempo de descanso. Não dá, até às vezes eu vou pregar em alguma igreja, eu falo com as pessoas que a igreja também não pode ter culto de segunda a segunda. As pessoas têm que ter um dia para a família. Claro. Então, às vezes, um pai ele vai ganhar mais saindo com o filho para assistir um filme, para ir no parque, do que fazendo uma atividade, teoricamente, eclesiástica. Então, o cristão, realmente, ele peca muito nisso. É mal visto as pessoas que fazem um esporte. E, às vezes, lá fora, as pessoas estão adoecendo menos porque elas conseguem viver esse equilíbrio. Uma espiritualidade emocionalmente mais saudável. Né? Verdade. Então, tá chegando aqui um monte de pergunta. Vou fazer aqui na ordem. Doutor Ismael Sobrinho consegue juntar esses mundos que aparentemente eram opostos. Saúde emocional e cristianismo. Abraços, Matheus Miranda, paciente. Na verdade, esse foi um comentário. Matheus, obrigada pela sua participação, querido. Eu vou dar um abraço ao Matheus, gente boa. Isso, e agora sim... outra pergunta, ao perceber que não estou bem, qual profissional procuro para o diagnóstico da depressão, neurologista ou psiquiatra? É a Laurice de Rondônia. Beijo, Laurice, Deus te abençoe, querida. O profissional, mandar um abraço para ela, indicado para fazer o diagnóstico da depressão é o psiquiatra. O neurologista é um médico super importante, mas ele lida com outras doenças.
E quem não sabe onde procurar um psiquiatra, é só entrar no site da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem uma lista de psiquiatras em várias cidades do Brasil. E nós temos psiquiatras na rede pública, principalmente nós que moramos em cidades maiores, como Belo Horizonte. A gente tem uma rede de saúde mental que está cada vez melhor e as pessoas já estão conseguindo cada vez mais acesso ao tratamento, então não fique com preconceito de ir no psiquiatra. Às vezes as pessoas procuram outros médicos porque têm vergonha, tem aquela ideia errada de que psiquiatra é médico de louco. Não. As pessoas, a maioria absoluta das pessoas que vão ao psiquiatra são normais, estão tentando produzir, podem levar uma vida absolutamente normal, produtiva, com relacionamentos saudáveis. Então é hora de buscar ajuda mesmo. Ok, mais uma pergunta. Sou depressiva há anos, faço tratamento e sou evangélica. Os pastores dizem que não deixo Deus entrar no meu coração. Deixei de tomar o remédio e estou sofrendo. O que faço? É a Tânia de Peruíbe, São Paulo. A gente estava falando exatamente sobre isso aqui. Tânia, Deus te abençoe, querida. Um beijo. Até mandar um abraço para a Tânia. É interessante que a Bíblia, ela não trabalha com essa ideia do cristão não buscar a ajuda. Paulo, por exemplo, tem uma passagem bíblica interessante que ele está dando um conselho para Timóteo. Timóteo estava com umas dores no estômago e o remédio que existia na época era tomar um pouquinho de vinho. E Paulo manda Timóteo tomar um pouquinho de vinho, que era o antiácido da época. Então nós cristãos, nós temos que entender o seguinte: a gente não vai no dentista, a gente não usa óculos, você não vê nenhum pastor falando que alguém está com falta de fé por usar óculos ou por fazer um tratamento dentário. A depressão é a mesma coisa. As pessoas, elas não estão sem fé por tomar um remédio. Existem pessoas que o cérebro delas não conseguem produzir as substâncias necessárias ou elas não conseguem atuar ali dentro do sistema nervoso central de maneira eficaz. Então, da mesma forma como existem pessoas diabéticas, hipertensas, que nós não colocamos pesos espirituais nelas, nós também não devemos colocar esses pesos espirituais. Nós não estamos com isso reduzindo o papel da oração, da leitura bíblica, do aconselhamento, mas nós temos que ter esse equilíbrio de entender que depressão é uma doença. O Marcelo Pereira, personal, ele diz: doutor Ismael, como chegar aos líderes que apenas acreditam na depressão como causa espiritual? Obrigada, Marcelo. Acho que a gente tem que investir em educação. Toda igreja, hoje é difícil não ter uma igreja que não tem um profissional de saúde mental, Márcia. Eu acho que nós que somos psiquiatras, psicólogos, a gente tem que ser um agente em cada comunidade e provocar esse discurso. Então monte um grupo de discussão, reúna pessoas, pode começar com 5, com 10, mas eu duvido se essa pauta ela não vai crescer como uma temática dentro da igreja. Infelizmente, tem uma pesquisa da Lifeway nos Estados Unidos que mostra que 2/3 dos pastores lá nos Estados Unidos, onde a formação é melhor, não falam sobre saúde mental dentro da igreja por ano, ou seja, 66%. E eu acho que a nossa realidade ela é pior. Então, vamos montar grupos de trabalho dentro das igrejas. Você é psicólogo, conselheiro cristão, ou pessoa leiga mesmo, mas que quer aprender, comece a fazer um trabalho direcionado. Há muito material gratuito, depois eu vou divulgar para vocês também a minha página, onde pode baixar alguns e-books, que eu acho que dá para a gente começar a trabalhar algumas coisas. Eu posso arriscar dizer uma coisa também até bem ousada aqui, sabe? Eu sei que existem cidades que é difícil, mas se você está numa igreja que o pastor não é aberto para isso e você está doente, o meu conselho é você mudar de igreja. Porque, assim, é muito sério isso, gente, porque a sua vida, ela tá ali, você tá morrendo, a pessoa tá morrendo aos poucos. E se você tem uma outra igreja, de um pastor idôneo, que tem uma mente aberta, que é aberto a esse tipo de coisa, vai ser para a sua saúde, né? Graças a Deus nós temos pastores e líderes que apoiam esse investimento, né, na saúde mental. Esse investimento a gente tem sempre nas nossas igrejas palestras com profissionais da área para cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então, é uma coisa muito séria. Sim, eu creio que... E então uma coisa estendendo, isso já está mudando nos seminários, Márcia. Graças a Deus, bom. hoje... A formação desses líderes. Eu mesmo tenho ido em alguns seminários para trabalhar ali em quem está se formando pastor, para já sair com uma visão um pouco mais aberta. Que bom. E você, por um acaso, que é pastor, é líder e está assistindo a gente e é fechado, espero que realmente você entenda que a depressão não é um caso de falta de Deus, né, de problema espiritual, assim como tem também a pergunta, você vê que é uma pergunta recorrente da Rosália de Poços de Caldas. Ela diz: olá, paz do Senhor, queria saber se depressão é falta de fé, falta de Jesus. Obrigada, Rosália, um beijo para você. Claro que não. Sim, e é interessante, Márcia, que o próprio Paulo ele fez uma oração
ousada para Deus, para tirar o certo espinho na carne, e Deus falou com ele que o poder ia se aperfeiçoar na fraqueza. Eu tenho o privilégio de trabalhar com algumas agências missionárias. Quantos missionários eu atendo que vieram do campo com frutos, com uma vida consagrada, mas voltaram com quadros de depressão? Reduzir a depressão à falta de fé é reduzir o texto bíblico, onde mostra um monte de homens. Os homens de Deus na Bíblia, eles não eram homens inabaláveis, sempre com a resposta certa. Eram, como a Bíblia diz, homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Outro dia, atendendo um pastor, ele estava com esse discurso que um pastor não pode ter depressão. E eu falei, olha, se você se considera mais poderoso, mais usado por Deus do que o profeta Elias, ele falou, não. Então, o Elias chegou a um ponto da vida espiritual dele que ele pediu para morrer. Ele chegou a fazer uma oração que ele não estava aguentando mais o ministério dele, a vida dele. Ele falou, Deus, eu gostaria que o Senhor me levasse para a glória. Então, se um profeta da magnitude de Elias, ele pede para morrer, provavelmente ele teve um quadro deprimido, nós também podemos passar. Jesus fala que a alma dele esteve abatida até a morte. Então, a Bíblia não nega ao cristão experimentar esses momentos de dor, de angústias e de tristeza persistente. É verdade. Bom, gostaria de saber o que a gente faz para ajudar uma pessoa com depressão. É a Elaine de Santa Luzia, Minas Gerais. Beijos, Elaine. Rapidamente, doutor Ismael. Eu coloco 3 coisas. Primeiro, não aumente o peso das pessoas. Não fica colocando regrinha. Você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia. Há um momento certo da gente fazer, nós acreditamos nisso. Mas não coloque mais culpa na pessoa, não reforce esse preconceito. Segundo, direcione a pessoa para um tratamento. Incentive a buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo, buscar um aconselhamento cristão dentro da igreja, se for uma igreja aberta. Então, se fizermos essas 2 coisas, e a terceira, também dá educação, né? A gente escreve livros, hoje tem canais no YouTube, direcione, mande um link, mande uma foto de um livro, dê um material para que a pessoa, às vezes, leia e ela se identifique, ela fala, olha, eu vou buscar uma ajuda. Sim. Hoje há material riquíssimo na internet que as pessoas nem pagam para ter acesso a ele. É verdade também. Bom, me chamo Lúcia de Belo Horizonte, gostaria de saber como posso ter um diagnóstico que estou com depressão. Beijo, Lúcia. Sim. Como eu disse, Lúcia, procure um psiquiatra. Não tenham barreiras de ir ao psiquiatra. Hoje, ir ao psiquiatra é algo absolutamente normal. Então, dentro do seu contexto de vida, na sua cidade, procure ali um psiquiatra que ele vai fazer um diagnóstico preciso e, se for necessário, terapia ou medicamentos, ele vai direcionar você. Isso. Bom, há pessoas que devem tomar antidepressivo a vida toda ou têm o tempo ideal para parar? É a Joyce Machado. Beijo, Joyce. A pergunta dela é muito interessante. Nós temos grupos de pessoas com depressão. Existem pessoas, principalmente esses casos, que têm história familiar, que têm genética, e pessoas que tiveram o primeiro episódio de depressão muito jovem. Quanto mais cedo é o primeiro episódio de depressão, maior é a chance dessa pessoa ter depressão e precisar tratar para o resto da vida. E aí você não tem que ter medo, preconceito, vergonha de tratar. Às vezes é como um diabetes. Tem pessoas que têm diagnóstico de diabetes, nós vão tomar insulina o resto da vida. Então, pessoas que às vezes elas têm recaídas após suspender a medicação, o psiquiatra ele toma essa opção de manter o tratamento continuamente e ninguém deve se sentir diminuído ou sentir que aquilo ali é sinal de fraqueza ou de manha ou de falta de fé. Aquilo ali é um tratamento para corrigir um distúrbio químico. Eu costumo dizer, Márcia, que um corpo glorificado, livre de doença, é só na eternidade. Só no céu. Todo cristão um dia vai adoecer. Com certeza. Vai ter alguma coisa, senão nós não vamos morrer. É verdade. Então, nós temos que entender isso, que nós temos um corpo corruptível. E enquanto vivermos nessa terra, nós estamos sujeitos às enfermidades. É verdade. Todo mundo depois dos 40 fica com o braço curto, todo mundo sabe disso, né? Sim. Começa a enxergar mal. Bom, corroborando aquilo que você falou pouco atrás, o Douglas Marcelino de Belo Horizonte, ele diz que saúde emocional deveria ser grade obrigatória nos seminários. Posso falar como teólogo e professor que isso faz uma falta sem precedente. Isso mesmo, Douglas, concordamos plenamente com você, querido. Sim, acho que o Douglas está certíssimo e... Voltando, nós não estamos aqui excluindo o papel desse aconselhamento cristão, que é uma bênção. Nós acreditamos nas questões espirituais, acreditamos que pecado traz consequências, mas a gente tem que ter um equilíbrio nessas questões da depressão. No livro, Márcia, eu tento colocar isso de uma maneira equilibrada, exatamente para não pender muito para nenhuma ponta, para trabalhar aquela pessoa que espiritualiza tudo, mas também para a gente poder acreditar que a nossa espiritualidade ela é uma fonte de cura. A comunhão, a adoração, a igreja, a leitura bíblica, a oração, todos são mecanismos que nós temos que utilizar também.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Tinha só mais uma pergunta aqui, mais 2 perguntas, mas eu acho que você já respondeu também. Está falando sobre a síndrome do pânico, se tem a ver com depressão. Você pode falar sim ou não só? Sim. Há uma associação até 30%, 40% de sintomas depressivos em pessoas que têm transtorno de pânico. Onde as pessoas acham o livro? Você até dá um recado. As pessoas que quiserem comprar o livro é da Editora Vida, que é uma das maiores editoras cristãs do Brasil. E você pode encontrar no site da Editora Vida e também em lojas como Livraria Leitura e outras livrarias evangélicas, Seara aqui. E para quem quiser praticidade, tem no site da Amazon que entrega em todo o Brasil. Ótimo, maravilha. Então, é fácil de achar. A gente está com o livro lá para o pessoal ver a capa. Como o doutor Ismael acabou de falar, você tem alguns... Nós viemos correndo para cá, porque o tempo voa, o tempo acabou. Posso só deixar um recado final? Rapidíssimo. Quem tiver alguma dúvida sobre depressão, pode mandar no meu Instagram, ismael.sobrinho, que lá eu respondo dúvidas sobre saúde mental quase todos os dias. Verdade. E aí, se não deu tempo de responder aqui, manda lá que eu vou tentar responder sua pergunta lá no ismael.sobrinho. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.